Quem é essa ninguém? As palavras ecoaram pelo estádio de aquecimento como um tapa na cara. A repórter americana da ESPN International nem se deu ao trabalho de baixar a voz. Afinal, na mente dela, aquela garota brasileira de uniforme amarelo e verde provavelmente nem entendia inglês. Geórgia Farias parou no meio do alongamento. Seus olhos castanhos encontraram o reflexo no vidro do corredor que separava a pista de aquecimento da área de imprensa. Ali estava ela, 22 anos, 1,68 de pura fibra muscular, cabelos trançados como sua avó havia ensinado antes de partir, e um sonho que parecia impossível demais para uma garota da periferia de São Paulo. "É sobre ela que você está falando?" perguntou o câmera, ajustando o equipamento. "Sim, essa aí mesmo. Geórgia qualquer coisa. Do Brasil. Sinceramente não sei por que estão dando espaço para essas atletas de países sem tradição no atletismo. É perda de tempo. Aposto que não passa nem das eliminatórias." O sangue de Geórgia ferveu, mas ela continuou alongando. Aquele não era o primeiro insulto, nem seria o último. Crescer correndo descalça nas ruas esburacadas da zona leste de São Paulo havia ensinado a ela que a resposta sempre vinha na pista, não com palavras. Mas, desta vez, seria diferente. Desta vez, o mundo inteiro assistiria. Era julho de 2024 e o Campeonato Mundial de Atletismo de Budapeste estava prestes a começar. Geórgia havia chegado ali depois de anos de sacrifício que ninguém da imprensa internacional conhecia. Ninguém sabia das 4h30 da manhã, acordando para treinar antes do trabalho. Ninguém sabia do tênis furado remendado com cola quente. Ninguém sabia da mãe, Dona Maria, que vendia brigadeiro na porta da fábrica para pagar as passagens de ônibus para o centro de treinamento. O técnico Marcelo se aproximou, percebendo a tensão nos ombros de sua atleta. "O que foi, Gê?" "Nada não, professor. Só mais do mesmo." Marcelo Santana conhecia Geórgia desde os 14 anos, quando a viu correndo atrás do ônibus e ultrapassando carros no trânsito. Ele sabia reconhecer fogo nos olhos de um atleta, e naquele momento as pupilas de Geórgia queimavam como nunca. "Esquece eles. Você sabe por que está aqui." Sim, ela sabia. Estava ali porque havia corrido 49,197 segundos nos 400 metros rasos apenas 3 meses antes, no Troféu Brasil. Um tempo que colocaria qualquer atleta entre as melhores do mundo. Mas como foi no Brasil, como foi uma atleta desconhecida, como não tinha patrocínio da Nike ou Adidas, ninguém levou a sério. "Deve ter sido erro de cronometragem", disseram alguns. "Vento a favor não computado", especularam outros. "Sorte de principiante", cravaram os mais cruéis. Geórgia terminou o alongamento e caminhou em direção ao vestiário. No caminho, passou novamente pela repórter americana, que agora gravava sua entrada ao vivo. E, como eu estava dizendo, as verdadeiras estrelas desta competição são Sydney McLaughlin, dos Estados Unidos, Femke Bol, da Holanda, e Marilaide Paulino, da República Dominicana. Essas, sim, são atletas de verdade, não essas. Ela pausou ao ver Geórgia se aproximando. Amadoras que conseguem vaga por cota continental. Foi a gota d'água. Geórgia parou, virou-se lentamente e, em um inglês perfeito que havia aprendido assistindo séries legendadas porque não tinha dinheiro para curso, disse: "Guarda esse take. Você vai querer mostrar o momento em que subestimou a campeã mundial." A repórter ficou boquiaberta. O câmera quase deixou o equipamento cair. Geórgia sorriu aquele sorriso brasileiro que mistura a educação com desafio
e completou: By the way, meu nome é Georgia Farias. Farias. Grave bem esse nome, porque daqui a 3 dias você vai ter que pronunciá-lo muitas vezes. Se você também acredita no poder da superação e quer acompanhar histórias inspiradoras como esta, inscreva-se agora no canal. Aperte o sininho para não perder nenhum detalhe desta jornada incrível. E se você já sentiu o gostinho de provar que estavam errados sobre você, deixa aquele like maroto que ajuda a gente a crescer. O vestiário feminino do Brasil estava em silêncio quando Georgia entrou. Suas companheiras de equipe, Ana Carolina, velocista dos 100 metros, e Letícia, do salto em distância, já haviam visto aquele brilho antes. Era o mesmo que aparecia quando Georgia treinava até vomitar. O mesmo que surgia quando ela corria com peso nas pernas enquanto outras descansavam. O que aconteceu? Perguntou Ana. A gringa acha que sou ninguém. Georgia respondeu, amarrando os cadarços com força desnecessária. E você é? Letícia provocou com um sorriso. Hoje eu sou ninguém mesmo. Georgia levantou a cabeça. Mas domingo eu vou ser a brasileira mais rápida da história. A história de Georgia Farias não começou naquela pista de Budapeste. Para entender a revolução que estava prestes a acontecer no atletismo mundial, precisamos voltar 15 anos no tempo para um barraco de 2 cômodos na comunidade do Jardim Romano, extremo da zona leste de São Paulo. Era dezembro de 2019, época de chuva torrencial que transformava as ruas de terra em rios de lama. Maria Farias, 28 anos, mãe solteira, chegava em casa depois de 12 horas de trabalho como faxineira. Seus pés doíam, as costas latejavam, mas o sorriso aparecia assim que via sua pequena Georgia, então com 7 anos, fazendo a lição de casa à luz de velas. A conta de luz estava cortada havia 2 meses. Mãe, por que a gente tem que correr tanto? Perguntou a pequena Georgia naquela noite específica que mudaria tudo. Como assim, filha? Todo dia a gente corre. Corre para pegar ônibus, corre para não perder a hora, corre do temporal, corre para conseguir vaga na fila do posto de saúde. Maria sentou-se ao lado da filha, o colchão velho afundando sob seu peso. Como explicar para uma criança que algumas pessoas nasciam tendo que correr mais que outras apenas para sobreviver? Sabe, Gê, tem gente que corre por esporte e tem gente que corre por necessidade. Mas, quando você aprende a correr por necessidade, o dia que correr por esporte, ninguém te alcança. Aquelas palavras plantaram uma semente que nem Maria poderia imaginar o quanto cresceria. Georgia começou a prestar atenção em como corria. Enquanto outras crianças caminhavam para a escola, ela cronometrava mentalmente quanto tempo levava correndo. Quando o ônibus passava direto por estar lotado, ela corria os 8 quilômetros até o trabalho da mãe. E descobriu algo surpreendente. Ela adorava a sensação. Não era apenas sobre chegar mais rápido. Era sobre o vento no rosto, o coração acelerando, a sensação de que, por alguns momentos, ela não era apenas mais uma menina pobre e invisível. Quando corria, Georgia se sentia poderosa. Foi numa tarde de abril de 2016 que o destino, disfarçado de professor de educação física, aposentado, cruzou seu caminho. Marcelo Santana havia sido velocista na juventude. Chegou a representar o Brasil em competições sul-americanas nos anos 90. Mas uma lesão no joelho encerrou sua carreira precocemente. Agora, aos 48 anos,
Dirigia uma escolinha de atletismo social num centro esportivo abandonado pela prefeitura. Ele estava parado no ponto de ônibus quando viu uma adolescente, magrela, de uniforme escolar surrado, ultrapassar o coletivo que havia acabado de fechar as portas e partido. A menina correu ao lado do ônibus por 2 quarteirões antes dele virar. Marcelo ficou impressionado, não apenas com a velocidade, mas com a técnica natural, a postura, a passada, o movimento dos braços. "Ei, garota!" ele gritou quando ela voltou caminhando, visivelmente frustrada por ter perdido o ônibus. Geórgia parou, desconfiada. No jardim romano, estranhos que chamavam adolescentes raramente tinham boas intenções. "Você corre todo dia assim?" "Depende de quantos ônibus eu perco," ela respondeu, mantendo distância. Marcelo mostrou sua carteira de treinador, fotos antigas dele competindo. "Você tem talento natural. Já pensou em treinar atletismo de verdade?" "Treinar? Senhor, eu mal tenho dinheiro para comer, quanto mais para treinar. E se eu te disser que não precisa pagar nada? Chegou a hora da nossa conexão." Comenta aí de qual cidade e estado você está acompanhando essa história incrível. E me diz também, que horas são aí onde você está? Vamos criar uma corrente de apoio para a Geórgia? Comenta, eu acredito no Brasil. Se você também está torcendo por essa guerreira. Foi assim que começou a transformação. 3 vezes por semana, depois da escola, Geórgia pegava 2 ônibus, quando tinha dinheiro, ou corria 12 quilômetros, quando não tinha, até o centro esportivo degradado, onde Marcelo mantinha sua escolinha com 20 outras crianças carentes. O centro de treinamento era uma pista de atletismo construída nos anos 80 e abandonada desde os anos 2000. A pista de tartan estava esburacada, com mato crescendo nas raias externas. Não havia blocos de largada adequados. Marcelo havia improvisado com pedaços de madeira e pregos. Os uniformes eram camisetas doadas com o logo desbotado de uma corrida de rua de 2012. Mas, para Geórgia, era o paraíso. Pela primeira vez na vida, correr não era sobre fugir de algo ou alcançar algo por necessidade. Era sobre ser boa em alguma coisa. Era sobre ter um propósito. Marcelo rapidamente percebeu que tinha uma joia bruta nas mãos. Geórgia não apenas era rápida, ela era determinada de uma forma quase obsessiva. Enquanto outros atletas reclamavam do calor, do frio, da chuva, da falta de equipamento, Geórgia apenas baixava a cabeça e treinava. "Professor, por que a senhora ali está filmando?" perguntou Geórgia um dia, apontando para uma mulher bem vestida com um celular. Era Fernanda Oliveira, ex-atleta olímpica e agora comentarista esportiva. Marcelo havia mandado vídeos de Geórgia para diversos contatos, implorando por uma oportunidade, por um patrocínio, por qualquer coisa que pudesse ajudar sua atleta prodígio. "Vim ver se é verdade isso que o Marcelo anda falando." Fernanda se aproximou. "Que tem uma menina aqui que corre os 400 em menos de 53 segundos com um tênis furado e sem técnica apropriada." Geórgia, então com 17 anos, não sabia se aquilo era bom ou ruim. No mundo dela, 53 segundos não significava nada além de números. "Mostra pra ela, Gê." Marcelo incentivou. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre a vida de Geórgia Farias. Com seu tênis olímpicos, falsificado comprado no camelô, short de cotton que sua mãe havia costurado e uma determinação forjada em anos de privação, ela explodiu na pista esburacada.
Fernanda cronometrou. 52,34 segundos. Meu Deus! Foi tudo que a ex-atleta conseguiu dizer. Para contextualizar, o recorde brasileiro sub-18 feminino nos 400 metros era 52,80. Geórgia havia acabado de quebrar um recorde nacional numa pista destruída, com equipamento inadequado e sem nunca ter competido oficialmente. Ela precisa de suporte profissional, Marcelo. Urgente. E você acha que eu não sei disso? Eu imploro há 2 anos por ajuda. Ninguém quer investir em atleta sem nome, sem mídia, sem família importante. Fernanda gravou outro vídeo de Geórgia correndo, desta vez em câmera lenta. Postou em suas redes sociais naquela mesma noite com a legenda: o futuro do atletismo brasileiro está correndo descalça numa pista abandonada em São Paulo. Até quando vamos desperdiçar nossos talentos? O vídeo viralizou. Em 48 horas, tinha 2 milhões de visualizações, comentários de atletas famosos, treinadores internacionais e até de Sebastian Coe, presidente da World Athletics. Mas o que realmente importou foram os comentários negativos. Mais uma falsa promessa brasileira. Aposto que foi sorte ou erro de cronometragem. Brasil querendo aparecer no atletismo? Patético. Deixa ela competir com atletas de verdade para ver. Geórgia leu cada um deles. Marcelo tentou convencê-la a não ligar, mas ela insistiu. Printou os piores e colou na parede do quarto. Por que você está fazendo isso consigo mesma? Maria perguntou preocupada. Combustível, mãe. Cada vez que eu quiser desistir, vou lembrar que tem gente torcendo para isso. 2018 foi o ano em que tudo começou a mudar. E também o ano em que Geórgia quase desistiu de... Depois da viralização do vídeo, surgiram algumas oportunidades. Um empresário local ofereceu um pequeno patrocínio. R$ 800 por mês, um par de tênis adequado a cada 3 meses e acesso a uma... Não era muito, mas para os padrões de Geórgia, era uma fortuna. Com 18 anos recém-completados, ela teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Continuar estudando para tentar uma faculdade ou se dedicar integralmente ao atletismo. Filha, educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Maria argumentava, mesmo sabendo que mal tinham dinheiro para os livros, quanto mais para um cursinho. Mãe, essa pode ser minha única chance. Se eu não tentar agora, vou passar a vida me perguntando e se... Foi numa noite chuvosa de março que a realidade bateu mais forte. Maria havia desmaiado no trabalho. Exaustão extrema, disse o médico do posto. Geórgia estava em Campinas para sua primeira competição oficial importante, o Troféu Brasil de Atletismo Sub-20. Não conta pra ela que eu tô aqui. Maria implorou para a vizinha que ligou. Ela não pode perder essa competição por minha causa. Mas mãe e filha eram conectadas demais para segredos. Geórgia sentiu que algo estava errado. Competiu com o coração apertado, correu os 400 metros em 51,89 segundos, tempo extraordinário que a colocou em primeiro lugar, mas não comemorou. Pegou o primeiro ônibus de volta para São Paulo, chegando ao hospital público às 3 da manhã. Você não devia ter voltado, Maria disse, fraca, mas tentando sorrir. A senhora acha mesmo que uma medalha vale mais que você? Foi ali, no corredor superlotado do Hospital Municipal do Jardim Romano, que Geórgia tomou outra decisão crucial. Pegou o celular e ligou para o empresário que a patrocinava. Senhor Carlos, preciso de um favor. A partir do mês que vem, deposita os R$ 800 direto na conta da minha mãe. Eu me viro. Mas, Geórgia, como você vai se manter? Eu dou um jeito,
Mas ela precisa trabalhar menos, ou não vai aguentar me ver chegar onde eu quero chegar. A partir daquele dia, Georgia acordava às 4 da manhã, treinava das 5 às 7 horas, trabalhava como auxiliar de limpeza em uma academia das 8 horas ao meio-dia. Em troca de poder treinar lá à tarde, almoçava o que sobrava da academia, treinava novamente das 14 às 17 horas e à noite vendia brigadeiros que fazia em casa na porta dos bares da região. Seus tempos começaram a cair. A combinação de overtraining, má alimentação e estresse cobrou seu preço. Numa competição em junho, ela não conseguiu nem terminar a prova. Desabou na reta final, não por lesão, mas por pura exaustão. Você está se matando. Marcelo estava furioso quando a visitou no vestiário. Isso não é mais determinação, é autodestruição. O que você quer que eu faça, professor? Que escolha entre minha mãe e meu sonho. Quero que você entenda que sem saúde você não vai ter nenhum nem outro. Foi Fernanda Oliveira quem salvou Georgia do abismo. Ela havia acompanhado a trajetória da jovem e ficou sabendo da situação através de Marcelo. Tenho uma proposta, ela disse, aparecendo sem avisar no centro de treinamento. Venha morar e treinar no centro de treinamento da CBAT em Bragança Paulista. Alojamento, alimentação, suporte médico, fisioterapia, tudo incluído. E ainda consigo uma bolsa atleta de R$ 2.000. Georgia olhou desconfiada. No mundo dela, nada vinha de graça. Qual é o catch? O catch é que você tem potencial para ser a maior velocista da história do Brasil. E eu me recuso a ver isso ser desperdiçado. O catch é que o Brasil precisa de uma heroína no atletismo. E você pode ser essa pessoa. E minha mãe? Mantém os 800 do patrocinador para ela, mais 500 da bolsa. Você fica com o resto. E nas folgas, você visita. Georgia chorou. Pela primeira vez desde que começara a correr, chorou de verdade. Não eram lágrimas de tristeza ou frustração. Eram lágrimas de alívio. Alguém finalmente acreditava nela o suficiente para investir de verdade. A mudança para Bragança Paulista foi um choque cultural. O centro de treinamento era moderno, com pista oficial, academia equipada, dormitórios limpos, nutricionista, psicólogo. Georgia se sentia uma impostora andando por aqueles corredores onde haviam treinado medalhistas olímpicos. Você é a menina do vídeo, disse uma voz atrás dela no primeiro dia. Era Vitória Rosa, velocista dos 200 metros, bronze no Mundial Júnior. Loira, alta, patrocinada pela Nike desde os 16 anos, tudo que Georgia não era. So, Georgia respondeu, já se preparando para o deboche. Seja bem-vinda! Estava na hora de ter alguém aqui que realmente merece estar. A surpresa de Georgia deve ter sido visível, porque Vitória riu. Que foi? Achou que eu ia ser uma patricinha escrota? Não. Relaxa. Metade das pessoas aqui vão te tratar como intrusa. A outra metade vai torcer por você. Eu estou na segunda metade. Aliás, você é dos 400 metros, né? Precisa conhecer o Diogo. Diogo Ferreira era o melhor quatrocentista masculino do Brasil e se tornaria não apenas mentor de Georgia, mas seu melhor amigo naquele ambiente novo e intimidador. Primeira lição, ele disse no primeiro treino conjunto. Esquece tudo que você aprendeu sobre correr os 400. Como assim? Você corre com raiva. Dá pra ver de longe. Cada passada sua é uma briga. Isso funciona até certo ponto, mas para ser elite mundial, você precisa aprender a dançar com a pista.
não lutar contra ela. Os meses seguintes foram de desconstrução e reconstrução. O treinador principal do centro, Roberto Cavalcante, um cubano que havia treinado campeões pan-americanos, reformulou completamente a técnica de Geórgia. Você tem potência de sobra, ele dizia. O que falta é eficiência. Está gastando energia demais na largada, chegando morta na reta final. Foram meses frustrantes. Seus tempos pioraram inicialmente. De 51,8, ela foi para 52,5, depois 53. As críticas online voltaram com força. Viram? Era só ilusão mesmo. Tirou a menina da favela e ela não aguentou a pressão. Mais uma promessa que não vira nada. Geórgia mantinha os prints na parede do dormitório, ao lado de uma foto nova. Sua mãe no hospital, sorrindo fraca, mas orgulhosa. 2019 chegou com uma promessa e um desafio. A promessa era o Sul-Americano de Atletismo em Lima, Peru. O desafio era provar que merecia estar na elite do atletismo brasileiro. Janeiro começou com uma surpresa. Geórgia acordou no primeiro dia do ano com uma mensagem no celular. Parabéns! Você foi selecionada para o Programa de Desenvolvimento da World Athletics. Ela teve que ler 3 vezes para acreditar. O programa selecionava anualmente 20 atletas sub-23 do mundo todo com potencial para se tornarem estrelas globais. Incluía treinamento em centros de excelência na Europa, suporte financeiro adicional e mentoria de campeões olímpicos. Isso é sério? Ela perguntou a Roberto no café da manhã. Mas que sério, menina. É sua chance de sair da bolha brasileira e ver como os melhores do mundo treinam. Mas antes de pensar em Europa, tinha Lima. O sul-americano seria em maio. Geórgia tinha 4 meses para provar que a reformulação técnica havia valido a pena. Os treinos intensificaram. 6 dias por semana. Às vezes, 2 sessões por dia. Musculação, pliometria, técnica de corrida, trabalho mental com a psicóloga. Você está pensando demais, disse a doutora Patrícia, psicóloga do centro, depois de uma sessão particularmente frustrante, onde Geórgia não conseguia baixar dos 52 segundos. Como não pensar? Todo mundo está esperando eu fracassar. E desde quando o que os outros esperam define o que você consegue? Foi uma pergunta simples que desencadeou uma mudança profunda. Geórgia percebeu que havia substituído a raiva que a alimentava por medo de decepcionar. Estava correndo para provar algo para os outros, não para si mesma. No treino seguinte, ela desligou a mente. Fechou os olhos na largada, respirou fundo e lembrou da menina de 14 anos correndo atrás do ônibus. Aquela menina não corria para impressionar ninguém. Corria porque precisava, porque queria, porque podia. 51,42 segundos, melhor marca pessoal. Roberto quase derrubou a prancheta. Diogo, que estava treinando ao lado, parou no meio do exercício para aplaudir. Aí está ela, gritou Vitória da arquibancada. A Geórgia de verdade! Mas o universo tinha outros planos. 3 semanas antes do sul-americano, durante um treino de velocidade, Geórgia sentiu algo estalar na coxa direita. A dor foi imediata e intensa. Não, 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 não! Ela gritava enquanto caía na pista. Ressonância magnética, estiramento grau 2 do bíceps femoral. Tempo de recuperação, 4 a 6 semanas. Acabou. Ela disse para Marcelo, que havia viajado para Bragança assim que soube. Minha chance acabou. Não seja dramática. É uma lesão, não o fim do mundo. O senhor não entende?
Era minha chance de mostrar que mereço estar aqui, que não sou uma fraude. Maria chegou no dia seguinte, pegando ônibus por 8 horas porque era mais barato que o normal. Lembra quando você tinha 9 anos e quebrou o braço caindo do muro? Ela disse sentada na beira da cama da filha no dormitório. Lembro. Você voltou a subir no muro no dia que tirou o gesso. Eu quase tive um infarto, mas você disse, mãe, se eu não subir agora, vou ficar com medo para sempre. Onde está aquela menina? A recuperação foi torturante. Ver outros atletas treinando enquanto ela fazia fisioterapia. Ler as notícias sobre quem havia sido convocado para Lima. Ver os comentários dizendo que ela era atleta de vidro e que não aguentava a pressão do alto nível. Mas algo interessante aconteceu durante essas semanas. Sem poder correr, Geórgia começou a estudar. Vídeos de grandes campeões, análise biomecânica, estratégias de prova. Descobriu que os 400 metros não eram apenas sobre correr rápido, eram sobre inteligência tática. Os primeiros 100 metros devem ser a 95% da sua velocidade máxima. Ela lia em voz alta para Diogo durante uma sessão de estudos. Dos 100 aos 200, mantém a técnica, mas relaxa os ombros. Dos 200 aos 300 é onde a prova é ganha ou perdida. Quem mantém a velocidade aqui, vence. Os últimos 100 são pura força mental. Você virou nerd do atletismo. Diogo brincou. Melhor ser nerd que lesionada sem aprender nada. Junho chegou e, com ele, a liberação médica. Geórgia havia perdido o Sul-Americano, mas o Troféu Brasil estava marcado para setembro. Seria sua chance de conseguir o índice para o Mundial Sub-23 do ano seguinte. O retorno aos treinos foi cauteloso. Roberto criou um programa especial, aumentando a intensidade gradualmente. Geórgia estava impaciente, mas havia aprendido a lição. Correr com o corpo quebrado é burrice. Ela repetia o mantra da fisioterapeuta. Correr com o corpo recuperado é sabedoria. Julho e agosto foram de evolução constante. 52.1, 51.8, 51.6. Os tempos caíam consistentemente. Mas mais importante, Geórgia estava correndo diferente. Não era mais força bruta e raiva. Era técnica, inteligência e uma confiança quieta que assustava até os veteranos. Você mudou. Observou Vitória durante um treino. Como assim? Antes você corria como se estivesse fugindo de algo. Agora corre como se estivesse indo em direção a algo. O Troféu Brasil em São Paulo seria especial por outro motivo. Seria em casa. Pela primeira vez, Maria poderia assistir a filha competir oficialmente. A comunidade do Jardim Romano organizou uma van para levar 20 pessoas ao estádio do Ibirapuera. A gente vai fazer uma faixa, disse Dona Conceição, vizinha antiga. Pelo amor de Deus, não. Geórgia implorou, morrendo de vergonha. Fizeram 2 faixas e levaram cornetas. Setembro de 2019. Estádio do Ibirapuera, São Paulo. Geórgia acordou às 5 da manhã no dia da competição, mesmo com a prova marcada para as 16 horas. Não era ansiedade, era ritual. Cada atleta tem o seu, e ela havia desenvolvido o dela meticulosamente. Café preto sem açúcar, 50 abdominais, banho frio de exatos 7 minutos, roupa de treino azul, a mesma que usava quando correu 51.42. Playlist com 13 músicas, começando com Till I Collapse, do Eminem, e terminando com Evidências, do Chitãozinho e Chororó, porque sua mãe amava e a acalmava. Você está muito calma, observou Roberto durante o café da manhã no hotel. É só uma corrida, ela respondeu. Não, no solo na carreira. É o índice para o Mundial.
Eu sei, mas se eu pensar nisso, vou travar. Então, é só uma corrida. No aquecimento, Georgia viu as outras competidoras. Algumas velhas conhecidas, outras novas promessas. Janaína Silva, a veterana com o melhor tempo brasileiro da temporada, 51,15. Carla Mendes, prata no sul-americano que Georgia havia perdido. E a surpresa? Ashley Williams, uma americana que estava no Brasil treinando e conseguiu liberação para competir. Olha quem está aqui! Ashley se aproximou durante o alongamento. A famosa Georgia, do vídeo viral. O sotaque americano carregado trouxe memórias ruins de comentários online, mas Ashley estava sorrindo genuinamente. Você me inspira, sabia? Uma garota sem recursos, chegando onde chegou. É incrível. Georgia não soube como responder. Estava tão acostumada com desprezo que gentileza a pegava desprevenida. As arquibancadas começaram a encher. Georgia localizou a torcida do Jardim Romano facilmente. Eram os mais barulhentos. As duas faixas eram impossíveis de ignorar. Georgia Farias, orgulho da Zona Leste. E corre, Gé! Maria estava na primeira fila, usando a única roupa chique que tinha, um vestido azul que guardava para ocasiões especiais. Ao lado dela, Marcelo segurava uma bandeira do Brasil. Atletas para a Câmara de Chamada! O coração de Georgia, que estava calmo até então, disparou. Era real. Era agora. Na Câmara, as 8 finalistas se preparavam em silêncio. Georgia fechou os olhos e fez o exercício que a psicóloga havia ensinado. Visualizou cada parte da corrida. A explosão na largada, a curva perfeita, a reta oposta mantendo a técnica, a entrada na curva final, a reta de chegada com o peito projetado para frente. Raia 4. Georgia Farias, São Paulo. Aplausos ensurdecedores da torcida. Georgia acenou, tentando não chorar ao ver sua mãe de pé aplaudindo. Posição nos blocos. Respiração profunda. As suas marcas. Silêncio total no estádio. Prontos! Georgia elevou o quadril, transferindo o peso para as mãos. O tiro. A explosão foi perfeita. Anos de raiva transformados em potência pura nos primeiros metros. Georgia saiu na frente, mas controlada. 95% de velocidade, como havia estudado. Primeira curva. Ashley Williams, na raia 5, começou a se aproximar. Janaína, na raia 6, também. Georgia manteve a técnica. Relaxa os ombros, mantenha a frequência. 100 metros, 11,8 segundos. Perfeito. Reta oposta. Um momento crucial. Georgia sentia as pernas começando a pesar, mas lembrou dos treinos. Aqui é onde a prova é ganha. Manteve a amplitude da passada, enquanto outras começavam a encurtar. 200 metros. 23,7 segundos. Estava no ritmo. A entrada na curva final é onde tudo mudou. Georgia tinha estudado vídeos de Michael Johnson, o lendário americano dos 400 metros. Havia um truque: inclinar ligeiramente o corpo para dentro na curva, usando a física a seu favor. Funcionou. Ela ganhou meio metro de vantagem. 300 metros, 36,2 segundos. Se mantivesse o ritmo, quebraria 50 segundos, a reta final. 100 metros que pareceram 1000. As pernas queimavam. Os pulmões gritavam. O lactato inundava cada fibra muscular. Ashley Williams surgiu em sua visão periférica. Vinha forte. Janaína também. Corre, Gé! O grito de Maria cortou através do barulho. Georgia encontrou algo que não sabia que ainda tinha. Uma reserva de energia guardada não nos músculos, mas na alma. Cada passada era uma promessa cumprida. Para sua mãe, para Marcelo, para todos que acreditaram, para todos que não acreditaram.
50 metros finais. Ashley lado a lado. 30 metros. Geórgia começou a perder forma. 20 metros. As pernas bambas. 10 metros. Peito para frente. A linha de chegada. Geórgia jogou o corpo para frente e caiu na pista, completamente exausta. Não sabia quem havia ganhado. Não conseguia ouvir nada além do próprio coração. Você conseguiu! Você conseguiu! Era Diogo, que havia pulado a grade e correu até ela. O quê? Geórgia ofegava. O tempo! Olha o placar! Geórgia rolou no chão e olhou para o placar eletrônico. Geórgia Farias, 49,97. Ashley Williams, 50,01. Janaína Silva, 50,23. 49,97. Ela havia quebrado a barreira dos 50 segundos. Havia quebrado o recorde brasileiro sub-23. Havia conseguido o índice para o Mundial com sobra. Mas, mais importante, havia calado todos os críticos. Geórgia se levantou, as pernas ainda tremendo, e correu para a arquibancada. Pulou a grade e abraçou sua mãe, que chorava compulsivamente. Você viu, mãe? Eu consegui! Eu sempre soube que você conseguiria, minha filha. Sempre soube. O dia seguinte, a quebra da barreira dos 50 segundos foi surreal. Geórgia acordou com 200 mensagens no WhatsApp, 50 chamadas perdidas, e seu Instagram havia ganhado 30 mil seguidores durante a noite. Revelação brasileira quebra barreira histórica. Estampava o Globo Esporte. De faxineira a recordista, a história de superação de Geórgia Farias. Publicou a Folha de São Paulo. Mas o que mais importava era a mensagem de áudio de 3 minutos de sua mãe, que não entendia nada de tecnologia, mas havia aprendido a mandar áudio. Filha, a dona Conceição me mostrou que você está no jornal de papel mesmo. Comprei 10 cópias. E a moça da padaria disse que viu você na televisão. Minha filha na televisão. Ai, desculpa, tô chorando de novo. O mundo do atletismo brasileiro, que antes a tratava com indiferença ou ceticismo, mudou da noite para o dia. Convites para treinar com a seleção principal. Proposta de patrocínio da Olímpicos. Até a Nike, que nunca havia respondido seus e-mails, mandou um representante. 50 mil reais por ano, mais bônus por performance. Ofereceu o executivo de marketing em uma reunião no hotel. Geórgia olhou para Roberto, seu técnico, que estava ao seu lado. Ele fez uma cara de... É pouco. Preciso pensar, ela respondeu. Pensar? Garota, há 6 meses você não tinha nem tênis adequado. Exatamente. Há 6 meses vocês nem sabiam que eu existia. Agora querem pagar o mínimo possível para dizer que me descobriram. Obrigada, mas vou pensar. A preparação para o Mundial Sub-23 de 2020 começou imediatamente. O evento seria em julho, em Nairobi, Quênia. Geórgia tinha 9 meses para transformar uma boa marca em consistência de elite mundial. Roberto desenvolveu um plano de treinamento periodizado. Outubro a dezembro seria base aeróbica e força. Janeiro a março, velocidade e potência. Abril a junho, competições preparatórias e ajustes finos. Você precisa correr abaixo de 50 mais vezes. Ele explicou. 1 vez pode ser sorte, 3 vezes é talento, 5 vezes é consistência. O programa da World Athletics começou em novembro. Geórgia viajou para Barcelona para um camp de treinamento com outros 19 jovens talentos de todo o mundo. Foi um choque de realidade. Você é a brasileira? Perguntou Blessing Okagbar, velocista nigeriana e mentora do programa. Ouvi falar de você. 39,97, com apenas 2 anos de treino profissional. 3 anos, Geórgia corrigiu.
Menina, a maioria aqui treina desde os 8 anos de idade. Você é um fenômeno. Mas fenômeno ou não, o nível era assustador. Uma jamaicana de 19 anos corria 49,5. Uma americana, 49,3. E havia Samantha Thompson, britânica de 21 anos, que já tinha 48,9. Top 10 mundial em qualquer idade. Não se intimide, aconselhou Blessing durante um jantar. Números são só números. No dia da competição, o que importa é quem quer mais. Georgia treinou como nunca naqueles 15 dias. Absorveu cada conhecimento. Técnicas de largada com o treinador cubano. Estratégia de corrida com o italiano. Preparação mental com a psicóloga alemã. Você aprende rápido, observou James Hart, o coordenador técnico britânico. Mas cuidado para não perder sua essência tentando copiar os outros. Era um conselho valioso. Georgia estava tão focada em aprender que quase esqueceu o que a trouxe até ali. Sua forma única de correr, aquela mistura de necessidade e paixão que nenhuma técnica poderia ensinar. Dezembro trouxe o primeiro teste, o meeting de atletismo de São Paulo com atletas internacionais. Georgia estava nervosa. Seria sua primeira competição depois de se tornar famosa. O estádio do Ibirapuera estava lotado. Não era mais apenas a van do Jardim Romano. Havia gente com cartazes, camisetas com seu nome, crianças pedindo autógrafo. Como você aguenta essa pressão? Perguntou para Alisson dos Santos, o Pio, campeão mundial dos 400 slides com barreiras que competiria na prova masculina. Eu imagino que estou correndo sozinho no treino. Funciona 50% das vezes. Ele riu. Os outros, 50% eu só rezo mesmo. A prova foi decepcionante. Georgia, tensa com a expectativa, largou mal e correu 58. Ainda era um bom tempo, mas a mídia que havia a elevado rapidamente foi igualmente rápida em questionar. Será que foi apenas sorte? Questionou um comentarista na TV. A pressão subiu a cabeça, escreveu um colunista. Georgia passou a noite de sábado chorando no quarto. No domingo, acordou com uma decisão tomada. Deletou o Instagram, Twitter e pediu para a mãe não ler mais notícias sobre ela. Vou voltar às redes quando tiver algo real para mostrar, disse para Vitória, sua amiga velocista. Janeiro de 2020 começou com notícias preocupantes sobre um vírus na China, mas ninguém no mundo do esporte levou muito a sério. O foco de Georgia estava no Troféu Brasil de Verão, em fevereiro. Ela havia aprendido a lição. Treinou visualização mental exaustivamente. A psicóloga do centro criou um protocolo específico para lidar com pressão de expectativa. A torcida não corre por você. Os patrocinadores não correm por você. Sua mãe não corre por você. Só você e a pista. O resto é ruído. Fevereiro chegou. Troféu Brasil em Bragança Paulista. Casa de Georgia. Pressão máxima. Mas algo havia mudado. Georgia chegou ao estádio usando fones de ouvido, cumprimentou todos educadamente, mas manteve o foco. Durante o aquecimento, não olhou uma vez para as arquibancadas. As suas marcas. Desta vez, ela estava pronta. O tiro. A corrida foi uma obra de arte. Largada explosiva, mas controlada. Curva impecável, reta oposta mantendo a amplitude, curva final com a inclinação perfeita. E a reta final, Georgia não apenas venceu, dominou. 49,51 segundos, novo recorde brasileiro, sub-23, quinta melhor marca do mundo no ano. Mas o que impressionou não foi o tempo,
foi a facilidade. Georgia cruzou a linha sem a agonia habitual dos 400. Estava cansada, claro, mas não destruída. Ainda tinha algo no tanque. Ela disse para Roberto, que não conseguia acreditar. Você acabou de correr 49,51 e está me dizendo que podia mais? Uns 2 décimos, talvez 3. Era março quando o mundo parou. Março de 2020 começou com Georgia no melhor momento de sua vida. Depois do 49,51 em fevereiro, ela havia assinado com a Puma. R$150 mil por ano, mais bônus. Não era fortuna, mas era o suficiente para alugar um apartamento pequeno em Bragança para sua mãe, que finalmente havia deixado o trabalho de faxineira. Não me acostumo com essa vida de madame. Maria brincava, ainda acordando às 5 years por hábito. No dia 13 de março, sexta-feira, Georgia fazia seu último treino de velocidade antes de viajar para o meeting de Medellín, Colômbia, onde enfrentaria algumas das melhores do mundo. Seria seu teste final antes do Mundial. Roberto chegou à pista com o celular na mão, o rosto pálido. Cancelaram tudo. O quê? O meeting, o Mundial, as Olimpíadas, tudo. O mundo está parando por causa do vírus. Georgia achou que era brincadeira. Como assim cancelar as Olimpíadas? Elas só haviam sido canceladas durante as guerras mundiais. Mas não era brincadeira. Naquela mesma tarde, o centro de treinamento foi fechado. Atletas tinham 24 horas para deixar os alojamentos. E agora? Georgia perguntou para Roberto, completamente perdida. Agora? Ninguém sabe. As semanas seguintes foram surreais. Georgia e Maria confinadas no apartamento pequeno, vendo o mundo desmoronar pela televisão. O patrocínio da Puma foi suspenso temporariamente. As bolsas atleta cortadas pela metade. O futuro, que parecia tão claro, virou névoa. Talvez seja um sinal. Maria disse uma noite, vendo a filha fazer abdominais na sala pela 100ª vez. Talvez você deva pensar em outra carreira. A senhora está desistindo de mim? Nunca, filha. Mas olha a situação. Não sabemos quando vai voltar, se vai voltar. Georgia não respondeu. Continuou treinando. Sem pista, ela corria no corredor do prédio. 37 metros que ela fazia em tiros de ida e volta até os vizinhos reclamarem. Sem academia, improvisou pesos com galões de água. Sem técnico presente, Roberto mandava treinos por WhatsApp. Abril, maio, junho, o mundo em quarentena, mas Georgia não parou um dia. Você está ficando obsessiva, preocupava-se Maria. Não, mãe, eu estou me preparando. Quando isso acabar, as que pararam vão estar enferrujadas. Eu vou estar pronta. Em julho, quando o Mundial Sub-23 deveria estar acontecendo, Georgia fez uma competição solo na rua vazia às 5 horas da manhã. Maria cronometrou com o celular, marcando a cada 100 metros onde Georgia passava. Quanto deu? Georgia perguntou ofegante. O celular não é preciso, filha. Quanto? Marcou 50 e alguma coisa. Mesmo na rua, sem blocos, sem pista, sem competição, Georgia mantinha a forma. Agosto trouxe esperança. Os centros de treinamento reabririam com protocolos rígidos. Apenas 10 atletas por vez. Testes semanais. Máscaras obrigatórias, exceto durante o treino. Georgia foi a primeira a chegar no dia da reabertura. Você emagreceu, observou Roberto. 5 quilos. Sem nutricionista, sem grana para comida boa. Mas manteve a forma? Vamos descobrir. O primeiro tempo na pista após 5 meses. 51,2. Considerando as circunstâncias, era um milagre. Setembro trouxe notícias.
O Mundial Sub-23 seria em 2021. As Olimpíadas também. Tudo adiado 1 ano. Para muitos, era devastador. Para Geórgia, era oportunidade. Tenho mais 1 ano para melhorar, ela disse para a mãe. Ou mais 1 ano para alguém aparecer e te superar. Maria, sempre realista. Outubro de 2020. As competições voltaram, mas sem público. O Troféu Brasil seria em dezembro. Geórgia tinha 2 meses para recuperar totalmente a forma. O treino era solitário. Dos 40 atletas que treinavam no centro antes da pandemia, apenas 12 haviam voltado. Alguns desistiram. Outros não tinham mais condições financeiras. Outros ainda estavam com medo do vírus. É deprimente, disse Vitória durante um treino. Parece que estamos treinando para nada. Não é para nada, Geórgia respondeu. É para provar que somos maiores que as circunstâncias. Novembro trouxe uma surpresa. Ashley Williams, a americana que havia competido contra Geórgia em 2019, mandou mensagem no Instagram. Geórgia havia voltado às redes, mas só para contatos profissionais. Ei, soube que o Brasil está permitindo competições. Posso ir aí competir no Troféu Brasil? Preciso de marcas para me manter no programa americano. Geórgia ficou dividida. Ashley era forte. Tinha feito 49,8 antes da pandemia. Por outro lado, competir contra alguém desse nível era exatamente o que ela precisava. Vem, vai ser bom ter competição de verdade. Dezembro de 2020. Troféu Brasil no estádio do Ibirapuera. Arquibancadas vazias, exceto por 50 pessoas. Familiares dos atletas, autorizados com teste negativo. Maria estava lá. Máscara no rosto, álcool gel na bolsa, morrendo de medo, mas presente. O aquecimento foi estranho. Sem barulho da torcida, dava para ouvir cada respiração, cada passo na pista. É como treino, Ashley comentou. Treino com cronometragem oficial. Geórgia corrigiu. Na câmara de chamada, apenas 4 atletas. As mínimas necessárias para validar a prova. Geórgia, Ashley, Janaína, que também havia mantido a forma, e uma novata de 18 anos que ninguém conhecia. Raia 4, Geórgia Farias. O eco no estádio vazio era fantasmagórico. Apenas os aplausos solitários de Maria quebravam o silêncio. Posição, respiração, foco. O tiro ecoou como trovão. Geórgia explodiu dos blocos como se 2020 não tivesse existido. Como se pandemia fosse palavra estrangeira. Como se os meses de treino no corredor do prédio tivessem sido preparação, não desespero. A primeira curva foi perfeita. Ashley ao lado, mantendo o ritmo. As duas se distanciaram das demais imediatamente. 200 metros, 23,5. Mais rápida que nunca. A reta oposta foi onde Geórgia havia treinado mentalidade durante o isolamento. Enquanto fazia Cooper no corredor, visualizava este momento. Cada galão de água levantado era para aguentar esta reta. 300 metros, 35,8. Ritmo de recorde. Ashley começou a acelerar. Geórgia sentiu e respondeu. As duas entraram na reta final lado a lado. Foi quando Geórgia ouviu. No silêncio do estádio vazio, a voz de sua mãe cortou como lâmina. Vai, minha filha. Era tudo o que ela precisava. Os últimos 50 metros foram transcendentais. Geórgia não correu, voou. Cada fibra muscular, cada mitocôndria, cada célula do seu corpo convergiu para um único propósito. A linha de chegada, o cronômetro, 49,12 segundos. Recorde brasileiro absoluto. Melhor marca mundial do ano. Em plena pandemia. Sem torcida. Sem estrutura completa. Sem os meses de preparação ideal. Geórgia caiu de joelhos na pista e chorou.
Chorou por todos os meses de incerteza, por todos os galões levantados, por todas as corridas no corredor, por sua mãe, que arriscou a saúde para estar ali. Ashley a abraçou. Você é extraordinária. Sabe disso, né? Eu precisava provar. Provar o quê? Você acabou de correr top 10 mundial de todos os tempos no meio de uma pandemia. Era verdade. 49,12 a colocava entre as 50 melhores velocistas dos 400 milímetros da história. E ela tinha apenas 22 anos. 2021 chegou com a promessa de redenção. As Olimpíadas de Tóquio aconteceriam em julho, com ou sem público. O Mundial Sub-23 seria em agosto, no Quênia. Para Geórgia, seriam as duas maiores oportunidades de sua vida acontecendo em sequência. Mas antes, havia algo que precisava ser resolvido. Em fevereiro, durante o Meeting Internacional de São Paulo, a primeira competição com um público parcial, 1.000 pessoas permitidas, aconteceu o encontro que mudaria tudo. Rebecca Thompson, a repórter da ESPN International, a mesma que havia chamado Geórgia de Nobody naquela tarde em Budapeste, que agora parecia ter acontecido em outra vida. Geórgia! Geórgia Farias! Ela chamou na zona mista após Geórgia vencer com 49-23. Geórgia parou. O sangue ferveu instantaneamente ao reconhecer o rosto e a voz. Sim, Rebecca Thompson, ESPN International. Parabéns pela vitória. Você é a revelação do atletismo mundial. Como se sente sendo comparada com as grandes velocistas? A ironia era palpável. Geórgia poderia ter ignorado. Poderia ter sido política. Mas não era quem ela era. Engraçado você perguntar isso. Geórgia respondeu em inglês perfeito. Há 2 anos você me chamou de nobody e disse que atletas como eu eram perda de tempo. Lembra? O rosto de Rebecca perdeu toda a cor. A câmera continuava gravando. Eu não. Budapeste, 2019. Área de aquecimento. Você disse, e eu cito: não sei por que estão dando espaço para essas atletas de países sem tradição. É perda de tempo. Lembra agora? O silêncio foi constrangedor. Outros jornalistas se aproximaram, sentindo o drama. Eu não me lembro disso especificamente. Eu lembro de cada palavra. Sabe por quê? Porque usei cada uma delas como combustível. Então, obrigada, Rebecca. Obrigada por me subestimar. Obrigada por me motivar. E obrigada por estar aqui hoje, tendo que me entrevistar como revelação mundial. Geórgia começou a se afastar, mas parou e voltou. Ah, e Rebecca, da próxima vez que vir uma atleta latina, africana, asiática ou de qualquer lugar que você considera sem tradição, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você estava errada sobre mim. E provavelmente está errada sobre elas também. O vídeo viralizou globalmente. 10 milhões de visualizações em 48 horas. Atletas do mundo todo compartilharam com mensagens de apoio. Usain Bolt comentou com emojis de fogo. Ellison Félix escreveu: é disso que o atletismo precisa. Mas o mais importante veio de jovens atletas brasileiras, africanas, asiáticas, mandando mensagens. Você me inspira. Agora eu acredito que posso. Obrigada por nos defender. Rebecca Thompson foi afastada da cobertura de atletismo. Março a junho foram de preparação intensa. Geórgia estava no auge da forma, 48,97. Em abril, quebrando a barreira dos 49 segundos. 48,88. Em maio, top 5 mundial do ano. As Olimpíadas se aproximavam, e com elas, o peso da expectativa.
Geórgia era agora a principal esperança de medalha do Brasil no atletismo feminino. Sem pressão, brincava Pio durante os treinos. Pressão é não ter o que comer, isso aqui é privilégio. Geórgia respondia, e era sincera. Julho de 2021. Tóquio. Geórgia chegou à Vila Olímpica com o coração acelerado. Olimpíadas. O sonho de todo atleta. A menina que corria descalça no Jardim Romano estava nas Olimpíadas. A eliminatória seria fácil, apenas terminar entre as 3 primeiras. A semifinal entre as 2 primeiras. A final seria guerra. Na eliminatória, Geórgia jogou safe, 50.1. Segundo lugar, classificada. Na semifinal, precisou acelerar, 49.3. Primeiro lugar, classificada com autoridade. A final. 8 mulheres, as 8 mais rápidas do planeta. Raia 1. Shaunai Miller-Uibo, Bahamas, campeã olímpica. Raia 2. Marileide Paulino, República Dominicana, líder do ranking. Raia 3. Stephanie Ann McPherson, Jamaica. Raia 4. Geórgia Farias, Brasil. Raia 5. Candice MacLeod, Jamaica. Raia 6. Femke Bol, Holanda, fenômeno europeu. Raia 7. Alison Felix, EUA, lenda viva. Raia 8. Samantha Thompson, Grã-Bretanha. A primeira brasileira em uma final olímpica dos 400 rasos. O narrador brasileiro gritava. No Brasil, era um 8h da manhã. Bares abriram mais cedo. A comunidade do Jardim Romano organizou um telão na quadra. Maria assistia do apartamento, nervosa demais para estar com outras pessoas. As suas marcas! Geórgia beijou o colar com a foto da mãe. Prontos! O estádio olímpico, mesmo com público reduzido, vibrava. O tiro. As 8 mulheres explodiram dos blocos como panteras. Geórgia, na raia 4, tinha visão parcial das adversárias. Manteve o plano. 95% na primeira curva. 100 metros, 11.2. Estava com elas. A reta oposta. Femke Bol começou a se destacar. Paulino também. Geórgia manteve a calma, a técnica, a estratégia. 200 metros, 22.8. Melhor parcial de sua vida. A curva final, o momento da verdade. Geórgia inclinou o corpo, sentiu a física trabalhando a seu favor. Ultrapassou MacLeod, alcançou Felix. 300 metros, 34.9. Ritmo de recorde mundial. A reta final. 100 metros que valeriam uma vida. Shaunai Miller-Uibo disparou. Paulino foi junto. Femke Bol manteve. Geórgia estava em quarto, mas vinha como um trem. 50 metros. Passou Felix. 40 metros. Alcançou Femke Bol. 30 metros. Lado a lado com Paulino. 20 metros. Apenas Miller-Uibo na frente. 10 metros. Geórgia projetou o peito. Foto finish. Geórgia caiu na pista, completamente exausta. Não sabia a colocação. Não sabia o tempo. Só sabia que havia deixado tudo na pista. O placar apareceu. Shaunai Miller-Uibo, BAH, 48.36. Marileide Paulino, DOM, 48.45. Geórgia Farias, BRA, 48.52. Femke Bol, NED, 48.53, 48.52. Recorde sul-americano, medalha de bronze olímpica. A primeira medalha do Brasil nos 400 e por rasos feminino. Geórgia levantou-se e caiu de joelhos novamente, chorando convulsivamente. Femke Bol a abraçou. Paulino também. Miller-Uibo veio cumprimentar. Você correu como uma guerreira. A bandeira do Brasil subiu no mastro. O hino tocou. Geórgia no pódio, mordendo a medalha, chorando sem parar. No telão do estádio, apareceu uma mensagem que a organização havia preparado. De Nobody, a medalha olímpica. A resposta brasileira que calou o mundo. Hadas. No Jardim Romano, a festa durou 3 dias. Maria, no apartamento, segurava a medalha da filha. Geórgia havia voado direto para casa após a competição. Você calou eles, filha.
calou todos eles. Não, mãe, nós calamos eles. Essa medalha é nossa, do Jardim Romano, do Brasil, de toda menina que disseram que não conseguiria. 2 semanas depois, no Mundial Sub-23 no Quênia, Geórgia ganhou o ouro com 48,1 recorde do campeonato. Em 2024, naquele mesmo estádio de Budapeste onde foi insultada, Geórgia Farias ganhou o ouro no Campeonato Mundial com 48,22, a 5ª marca mais rápida da história. Na zona mista, uma repórter jovem se aproximou nervosa. Geórgia, você passou de ser chamada de Nobody para ser campeã mundial. O que mudou? Geórgia sorriu. Aquele sorriso brasileiro que conquistou o mundo. Nada mudou. Eu sempre fui isso. A diferença é que agora vocês sabem. E assim, a menina do Jardim Romano, que corria descalça atrás de ônibus, se tornou a maior velocista da história do Brasil. Mas mais que isso, se tornou símbolo de que não importa de onde você vem, importa até onde sua determinação pode te levar. Hoje, Geórgia Farias tem um instituto no Jardim Romano, onde 500 crianças treinam atletismo gratuitamente. Na entrada, uma placa com os dizeres: aqui não formamos atletas, formamos sonhadores que correm. E na parede, emoldurada, a manchete da ESPN International, de 2024. Geórgia Farias, de Nobody, a lenda do atletismo mundial, assinada por uma nova repórter. Rebecca Thompson nunca mais cobriu atletismo. O limite não está na pista, está na mente de quem disse que você não conseguiria.